todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Boa tarde também a quem está em casa a seguir-nos. Hoje temos mais uma sessão, a penúltima, deste conjunto de conversas intitulado Limites e Transgressões, que se enquadra na programação convergente do ano zero, que está a decorrer até ao final de junho, em Coimbra, da Bienal. E temos connosco o Paulo Moreira, arquiteto, criador do Instituto, que com certeza explicará o que é, não vou eu avançar. Temos também aqui, para conversar com o Paulo Moreira, temos a Filipa Malva, que é mais conhecida cá em Coimbra, também arquiteta de formação, não sei se as pessoas sabem, porque ela é mais conhecida como cenógrafa, figurinista e outras coisas bastante ligadas ao teatro. Mas temos aqui então dois insígnios convidados, e eu espero que a conversa seja tão boa como têm sido as outras. De certeza que vai ser, porque são duas pessoas interessantes. Portanto, boa tarde, obrigada por terem aceito o convite para estar cá hoje. A luz é vossa. Boa tarde, eu vou muito rapidamente apresentar o Paulo. Ele depois vai fazer uma apresentação mais interessante do trabalho dele. O Paulo é mais ou menos da minha geração, provavelmente não nos cruzámos na Escola de Arquitetura, mas quase. Ele andou pelo mundo inteiro a formar-se em vários sítios e acabou por ficar preso em África, de alguma maneira, e com isso trouxe a África para o Porto. E tem feito um trabalho muito interessante de proximidade com as comunidades onde os projetos são desenvolvidos, quer lá, quer cá. O ateliê dele no Porto tem no seu espaço o Instituto, que é um espaço muito importante neste momento de residências artísticas, mas também de possibilidade de conversas, debates, apresentações, etc. E acho que me parece que esta criação e este percurso dele na criação artística vem muito ao encontro dos limites e transgressões. E por isso agradeço aos programadores deste ciclo de conversas. E sem mais delonga. Obrigado, Filipe, obrigado pelo convite e toda, a organização deste ciclo. Para mim é uma felicidade, uma satisfação fazer parte de um ciclo, sobretudo com o tema Limites e Transgressões, porque realmente acho que de alguma forma resume a minha forma de pensar e os trabalhos em que tenho estado envolvido, sempre um pouco a esticar as margens daquilo que é considerada a prática da arquitetura, a intersecção com as outras disciplinas de criação artística, das artes visuais, mas também com a sociedade em geral, e eu acredito que temos aqui, o papel como arquiteto de interagir com as pessoas e poder contribuir e ser útil também na abordagem a temas complexos e temas difíceis do espaço urbano e da arquitetura. Eu trouxe uma apresentação que espero que não seja demasiado longa, embora acho que é bastante exaustiva para apresentar o projeto que iniciei há 5 anos. O Instituto. Antes disso, começo com uma introdução que é o início da minha pesquisa académica, no caso já há cerca de 14 anos, 2010, 2011, quando fiz um mestrado em Cidades e Cultura Urbana, interessava-me nas cidades pós-coloniais e nessas pesquisas iniciais encontrei este mapa, é um mapa conhecido, um mapa de 1934, chamado Portugal Não é um País Pequeno, e desde essa altura fiz este exercício de inverter os lugares e os territórios do mapa colonial, invertendo realmente o mapa de Portugal e aqui sobrepor-se sobre o mapa de Angola e dizendo que Angola não é um país pequeno. Pronto, conceptualmente acho que foi um ponto de início deste pensamento que tenho procurado
continuar de várias formas, com vários projetos, com colaborações, com várias pessoas e acho que ao longo desta apresentação, de alguma forma, este mapa vai se manter como ideia central, esta ideia de inverter ou pensar em inverter um pouco as noções que temos e que nos são apresentadas, sobretudo nas questões pós-coloniais e assim. O trabalho que fiz de doutoramento resultou num livro, é um livro lancei o livro em 2022, é um livro de diálogos também com vários bairros. Interessa-me trabalhar sobre esta escala de bairro, é uma escala onde simultaneamente se pode olhar para a arquitetura e para essa escala e dimensão do edifício, mas também para uma escala maior da cidade, e o bairro permite olhar para estas duas escalas. Não vou apresentar projetos que tenho feito nas comunidades em África, como a Filipa disse. Deixo só uma imagem para dar como exemplo várias pequenas intervenções. São projetos de pequena escala onde tenho procurado, de alguma forma modesta, com materiais escassos, com poucos recursos, mas tentar sempre contribuir, sobretudo para aquilo que pode ser o espaço social e o espaço de uso público e assim. É uma forma de pensar que não se cinge ao edifício construído. Acho que os arquitetos podem também contribuir com produção cultural, pensando em projetos que façam também que agitem ou abanem um pouco também o meio cultural. E então trouxe aqui só um projeto para dar como exemplo, que chamamos o modelo da Jamaica. É uma maquete do Bloco 10 do bairro da Jamaica, que muitos de vocês já ouviram falar, no Seixal. Um bairro que está, atualmente já não existe, foi demolido há pouco tempo, mas nesta altura isto foi uma exposição no MAT, ainda existia, havia uma incerteza sobre quando é que o bairro poderia sair dali, então nós usamos esta oportunidade de participar na exposição para trazer um pouco do bairro de Jamaica. Foi um projeto colaborativo com um grupo chamado Chão, que tem trabalhado com a Associação de Moradores do Jamaica há menos de 8 anos, e também o José Sarmento Matos, que é fotojornalista e fez uma reportagem sobre o bairro. Dentro da maquete, portanto era uma maquete onde se pode entrar, tínhamos uma carta escrita à mão por moradores, descrevendo um pouco as suas lutas e o que é que queriam transmitir no processo de incerteza, na altura que estava um pouco pendente de realojamento, o que é que se podia esperar dessa. As pessoas não queriam ficar no bairro, mas também queriam sair com algumas condições. Esta imagem era também para mostrar a importância que às vezes, que eu acho essencial, é que este tipo de projetos pronto, de criação artística, no caso uma maquete, com fotografias, com vídeo, com trabalhos no interior dela, ela também serve como uma espécie de cavalo de Troia, onde traz consigo depois um ciclo de conversas e de debates, não só sobre o Jamaica, mas sobre outros bairros ali na zona metropolitana de Lisboa que estavam também de alguma forma envolvidos em processos semelhantes de realojamento, etc. Houve projeção de documentários, houve conversas com representantes de moradores de vários bairros da área metropolitana de Lisboa, e com isto também muita gente que veio pela primeira vez ao MAT. São espaços que nem sempre estão abertos para receber estas populações um pouco mais marginalizadas e vulneráveis, e acho que é importante olharmos para os espaços culturais também como plataformas para poder dar visibilidade e transmitir estes temas um pouco à sociedade, e interessa-me usar o meio cultural com esse intuito. Depois desta introdução, assim só mesmo para dar um exemplo, dois de projetos que tenho feito como arquiteto, gostava de vos apresentar o Instituto. O Instituto é um espaço cultural que fundei há 5 anos. É um espaço pequeno. No meu ateliê no Porto
temos o espaço dividido, portanto há um lado que é um ateliê de arquitetura e depois uma outra zona onde fazemos o nosso programa cultural. Estamos na Rua dos Clérigos, portanto muito centrais na cidade. O Instituto está localizado nas traseiras dos prédios que dão para a Rua dos Clérigos, portanto a entrada é pela rua, mas depois tem que se atravessar o prédio até ao miolo do quarteirão, e nós estamos aqui atrás. Pronto, a entrada é esta porta que se vê aqui do lado esquerdo, com um arco. O espaço era um armazém realmente de traseiras, aquilo originalmente era o Instituto Pasteur, que era um instituto, portanto, farmacêutico, que tinha ali os armazéns e estaria ligado com uma farmácia que ainda existe no edifício ao lado, entretanto estão separados, mas na altura era uma propriedade única. E foi assim que encontrei o espaço, em 2017, e depois de um projeto de reabilitação que fizemos, mantivemos bastante a configuração e a compartimentação daqueles pequenos armazéns, dividimos o espaço em várias funções, desde a sala de trabalho, uma das pequenas naves lá, depois com zonas de reunião, com uma zona que chamamos a sala de projeto, que tem exposições, ou workshops, ou conversas, ou apresentações de filmes, etc. Há um espaço de residência artística, onde vamos recebendo pessoas, tem estado a correr muito bem também nessa frente, que é muito interessante para interagir sempre com pessoas que passem pelo nosso espaço e que venham de outras geografias e de outras disciplinas, etc. E há um pátio ao ar livre, que também é interessante, porque tem a escala quase também de um espaço, um compartimento, e que no verão usamos também como sala de trabalho. Tenho algumas imagens do espaço, portanto é o hall, toda a reabilitação foi feita também com poucos meios, mas ficou assim com um aspecto um bocadinho cru, a não ser a nossa sala de trabalho, que está mais terminada, onde passamos a maior parte do nosso tempo. Esta é a sala de projeto, que ficou com este aspecto também mais, eu acho, mais expressivo, porque o cimento à vista também traz aqui um aspecto que diferencia um pouco, não é aquele espaço de galeria branca e com tudo liso, mas sim um espaço um pouco mais imperfeito. Trouxe assim algumas imagens que mostram vários projetos que têm passado por lá. É um espaço que está sempre a mudar, tem várias possibilidades que temos aberto para artistas das novas gerações, ou não, mas aqui num caso é mais um formato workshop que acolhemos, com a produção destas peças todas. O hall também está sempre a mudar. Nós temos estas mesas modulares que permitem depois diferentes configurações e também permite este ambiente informal de conversas, enfim, um pouco informal, é a mesma palavra, acho eu, que me agrada e que gosto de ter esse ambiente no nosso espaço. Depois o espaço de residência, por onde têm passado também já várias pessoas. Nós fizemos há poucos dias um inventário, já acolhemos acho que 35 residentes nestes 5 anos. Pronto, há residências às vezes mais curtas, outras um bocadinho mais longas, mas no total já são bastantes pessoas que passaram por lá. Esta é uma imagem da planta, como arquiteto e também com interesse pela história, etc. Eu fui procurar os registros na Câmara Municipal do Porto do edifício, dos desenhos originais do projeto, em 1955. Isto também para ajudar agora a apresentar o programa, como é que temos estruturado as atividades em si. Anualmente têm sido organizadas por ciclos e eu gosto de ver as coisas também de uma forma coerente e tentar que ano a ano haja haja ciclos, as pessoas também possam reconhecer o nosso espaço com uma ideia de continuidade. E estes círculos, eu acho que aqui fiz um zoom, foi algo que me chamou a atenção quando pesquisei estas plantas,
pelas datas, nós vemos aqui 20 de janeiro de 55 e depois um carimbo a dizer aprovado 7 de fevereiro de 55. Isto é o quê? São as datas de submissão do projeto e de aprovação. Foi tudo feito em 15 dias. E eu achei, uau, isto é espetacular. Isto hoje parece impossível. E depois achei, pronto, nós temos que celebrar isto é fantástico. O primeiro ciclo, logo após a nossa inauguração, que foi uma festa, enfim, em dezembro de 2018, e depois logo em janeiro de 2019, o primeiro evento cultural foi este ciclo chamado Quinzena, começando exatamente no dia 20 de janeiro e depois terminando no dia 7 de fevereiro, e portanto tem sido um ciclo anual que vamos repetindo com uma série de eventos, cada um com sei lá, 2, 3 ou 4 ou 5 participantes, pessoas que venham apresentar os seus trabalhos em apresentações curtas e depois que permitam também haver alguma interação e perguntas. Com os anos, a quinzena reduziu ligeiramente, já não são tantos eventos ao longo daqueles 15 dias, agora tem sido mais um evento a abrir e outro a fechar a quinzena. Isto também porque temos outras frentes e portanto, com os anos é difícil manter a energia. Pronto, mas esta imagem mostra um bocadinho o ambiente nestes tais eventos. Há um outro ciclo que vamos fazendo noutras datas, que é o Expedition, que também inspirados pela expedição, palavra que surgia aqui no hall, de planta do desenho original. A expedição são sempre apresentações sobre lugares concretos. Acho que é interessante ouvir pessoas que estão a trabalhar sobre questões muito focadas, muito localizadas, e eu gosto desses olhares sobre contexto, sobre entender as realidades do meu território, no espaço, e são as várias edições que fomos tendo. Se não me engano, aqui já foi na altura do Covid, por isso havia limites de pessoas e de afastamento. Temos um ciclo chamado WIP, que é Work in Progress, que é mais livre. Aqui já não temos datas específicas, nem temos nenhuma indicação na planta original do espaço, não tem nada a ver com isso. E também gosto desta ideia de ser um ciclo mais rebelde. É quando de vez em quando fazemos um ciclo WIP com mais 2 ou 3 edições e sessões e tal. Incluindo online, já durante o Covid. Pronto, depois, fora destes ciclos, vamos tendo programação cada vez mais estruturada, acho eu, porque no início era muito espontânea. Entretanto, ao fim do ano fizemos uma associação cultural, a coisa ficou também em termos de gestão mais formal, mais organizado, e quando se começa a trabalhar com candidaturas e com apoios, as coisas perdem uma certa espontaneidade, não é? Às vezes estamos a pensar no que é que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Sim. E perdemos alguma espontaneidade, mas por outro lado temos meios para fazer as coisas que antes não tínhamos. Também é importante. Pronto, nos primeiros anos tínhamos sempre esta publicação chamada o Anuário. O Anuário era uma pequena compilação de temas, projetos, não era uma lista de tudo o que aconteceu, mas pegarem alguns dos projetos, tentar transpô-los para capítulos ou temas, e acho que não vou estar agora a entrar muito pelo conteúdo dos anuários, mas podemos depois falar um bocadinho dos temas que nos interessam. Esta cronologia já está, julgo, ligeiramente desatualizada, mas também mostra que a intensidade de atividades, não é? Desde formatos mais simples de organizar, com menos produção, que temos feito bastante com este formato de conversas, ou temos feito exposições também, uma média de 6 a 8 exposições por ano, e as residências, temos tido bastantes, workshops, fizemos também um ponto de situação, já tivemos 20 workshops ao longo destes 5 anos, portanto já uns 4 por ano, e eu vou mostrar assim alguns exemplos dessas atividades. Acho que são só 2 ou 3 projetos que tínhamos organizado.
Este é o primeiro, um projeto no bairro do Leal, lá no Porto. Esta imagem é dos anos 70, no Leal. O Leal foi um dos bairros do programa SAL, eu achei muito bonita esta imagem. Quando os moradores se organizaram, junto com os arquitetos, na altura o arquiteto Sérgio Fernandes foi responsável por abrigar a SAL nesta zona. Saltando quase 50 anos para a frente, nós reeditámos, até com muitos dos moradores que ainda vivem lá, uma atividade que era reativar alguns espaços que estão abandonados no bairro do Leal. O bairro do Leal, vocês, se olharem para esta imagem, o que se reconhece aqui é aquele edifício atrás que tem uma chaminé. Ele está lá. Agora o resto não. Portanto, aqui vê-se que isto já está bastante destruído. Portanto, as casas do Sal, são 16 casas, ainda existem, mas depois toda a zona chegou a ter, julgo que 1000 habitantes. Era assim um bairro muito denso. Já foi tudo realojado. E está um espaço expectante há cerca de 20 anos, lá no Porto, bastante central. E eu acho que através destes workshops, procuramos refletir sobre estes espaços que estão expectantes, que estão à espera, não se sabe o que é que vai acontecer ou quando. E é interessante, através das ativações efêmeras, projetos temporários, enfim, chamar a atenção, no caso, fazer visitas guiadas. Temos aqui o arquiteto Sérgio Fernandes também, que veio ter connosco, com alguns moradores também, e juntar equipas. Tivemos sempre à volta de, já fizemos 2 edições deste workshop. Na primeira edição, logo após a primeira visita com os moradores, surgiu a ideia de intervir sobre este terreno que estava fechado. Vocês veem aqui esta cerca. Portanto, há falta de espaço público, espaço aberto, mas por outro lado existe, mas está fechado. Então nós fizemos foi retirar aquela cerca, depois limpámos o espaço, pintámos e fizemos algumas estruturas que podiam ser usadas. Neste caso foi o dia final do nosso workshop, com um convívio com alguns moradores e os participantes e quem quisesse juntar-se. E correu tão bem que voltamos a fazer isto na verdade 2 anos depois. Este foi em 2021, a segunda edição foi em 23 e estamos a pensar como continuar, mas é interessante. Eu gosto muito de pensar na ideia de continuidade nestes projetos. Não há, se queremos deixar um legado e uma marca, acho que é importante pensar assim. Este é o nosso projeto talvez maior em termos de intervenção. Portanto, eu acho que o Instituto tem sido também uma forma de trazer para a cidade, ter algum impacto real no espaço. Não é? Nós temos feito intervenções, no caso como este, é um projeto que claramente traduz, não é, esta ligação entre a arquitetura e as artes. Nós colaboramos com um coletivo chamado Vercron, que são angolanos, fazem arte urbana. Conseguimos uma bolsa de residência para eles virem ao Porto. Depois conseguimos no programa Bairros Saudáveis ter também a candidatura aprovada para poder intervir no Monte Xisto, que é esta zona de Guifões, uma zona bastante invisível ou escondida em Matosinhos, na periferia de Matosinhos, um pouco fechada e desligada da cidade por causa de um rio, por causa da ligação do porto numa via rápida. Pronto, há aqui um espaço que acho que tem pouca qualidade de espaço público, é muito denso, falta espaço livre. Isto tudo é muito encarralitado, que é um espaço em colina. E depois, por outro lado, está muito próximo de uma zona muito de paisagem e de natureza, que se acede através deste percurso até à margem do rio, que se vê ali no topo da imagem. Mas apesar desta proximidade não há muita ligação, as pessoas não usam muito este espaço natural e nós na pesquisa de possíveis projetos, estes espaços atraem também, acho, no trabalho de campo, de estar atento e tentar procurar fazer. Quando descobrimos aquelas ruínas, que eu já vou mostrar fotografias, foi isto que fez uma ligação entre
a escadaria que liga, chama-se Rua das Escadinhas, é uma rua que acaba em escadas, são muito longas, embora se chame escadinhas, são imensas. Os Vercron fizeram este trabalho artístico, e nós, com o Sr. José, que é o morador e que é construtor, ele reparou os degraus e fizemos algumas melhorias ali na escadaria, ficou com este aspecto. Depois, com os artistas, conseguimos dar outra dimensão a tudo isto e trazer outro impacto, até para chamar a atenção sobre este espaço que eu acho que merecia mais do que uma intervenção tão modesta, com pinturas e tal, que precisava mesmo de um espaço mais profundo, de uma intervenção mais profunda. Chegando às ruínas, fizemos também este trabalho de limpeza. Isto estava neste estado quando se encontrou. O tal trilho era muito estreitinho, passava quase uma pessoa de cada vez. Depois, já durante a fase de limpeza, foram vários meses e é pouco acessível aquilo, portanto, se não tivéssemos este construtor local, o Sr. José, com a equipa dele, o filho e outras pessoas que trabalham com ele, ia ser impossível. Isto tinha que ser tirado quase à mão, com pequenos carrinhos. E foram 8 meses ou 9 a retirar. Foram 11 contentores daqueles de obra. Tinha tudo, tinha entulho, tinha telhas, lixo misturado com estrutura de telhados que tinha desabado, chapas, muito vidro e plástico que tinha lá. Pronto. O espaço, depois de limpo, eu até voltando atrás, vou-te mostrar. Retiramos também algumas intervenções que tinham sido feitas ao longo dos anos, que não eram as originais, e nós aqui vemos muito bem que estas pedras maiores indicam que é uma esquina, não é? O edifício original era este, e portanto voltamos, feito um processo de limpar aquilo que não era a estrutura original, e desta forma também voltar a dar aqui mais espaço. Lá está, estas paredes de tijolo, por exemplo, que asfixiavam uma árvore muito bonita que está aqui, e que ao retirar isto ganhou outra saúde, não é? Aqui um aspecto também intermédio do processo de limpeza, e depois já terminado o projeto, que é um projeto que interliga a arte, a arquitetura e a natureza. Acho que esse é um bocadinho o slogan que temos usado, e é arte, claramente, mas também é arquitetura, porque vocês reparam que cada espaço tem um banco. Um banco implica um uso, uma função. Portanto, estamos aqui a criar um espaço de convívio, de estar. Quem faz este percurso, este trilho ao longo do Rio Lessa, ali por baixo do pé do Monte Xisto, pode criar aqui, ficar aqui, fazer piqueniques, se quiser. Um pouco havia esta parede, não me perguntei muito bem porquê, mas estava lá uma parede de tijolo, assim, mas muito frágil. Se empurrasse com uma mão isto ia cair. Em vez disso, fizemos 2 contrafortes na tal parede, rebocámos a parede e pintámos com um banco também, e limpámos o espaço, e de repente cria-se aqui um espaço que tenho pena de não ter trazido a fotografia mais atual, porque aqui no lado esquerdo, não sei quem, mas alguém já fez lá uma pequena construção para um barbecue, assim, 2 fiadas de bloco com mas eu fiquei muito satisfeito, porque percebo que para alguém fazer isso é porque vai ser recorrente, não está a pensar só ir lá uma vez fazer um piquenique, senão não ia estar a construir com cimento e não sei o quê. Pronto, foi um projeto ao qual ainda regressamos bastante, e é interessante essa intervenção. O Desviaduto foi um projeto que também surgiu em formato de workshop, depois teve uma exposição. Não sei se conhecem, no Porto, o viaduto Gonçalo Cristóvão, no centro da cidade, não é? Estamos perto da estação da Trindade. Eu fico sempre um bocadinho incomodado com estas estruturas, e eu fico sempre a pensar: o que é que isto aqui, isto não está bem, não sei. E através desses formatos de workshop, projetos, enfim, de criação, etc., permite pensar sobre estes espaços, às vezes
em fases, pensar numa primeira fase e num primeiro passo, e depois, com os anos e com o tempo, pode ser que isto se transforme até num projeto a sério, pode intervir. Ainda não aconteceu, mas pode ser que venha a acontecer. E fazer outros workshops. Exato, vamos fazendo até ao dia da intervenção. Mas o que despoltou um pouco esta ideia foi na pesquisa sobre a história deste viaduto, descobrir que o viaduto colapsou durante a construção. Foi dia 17 de outubro, provavelmente foi dia 16, não é? Porque isto é o jornal do dia seguinte, com fotografias das vigas do viaduto no chão, em 61. E depois nos arquivos da Câmara Municipal do Porto encontramos fotografias dessa altura, quando o viaduto caiu. E foi isto que também me interessou, porque achava que se o viaduto já quis cair, não é? Porque não é? Propor a subtração retirada deste viaduto parece uma ideia um pouco louca, mas de facto é algo que tem sido feito em várias cidades, que se está a repensar a presença dos automóveis. E nós temos essa pesquisa, vários projetos, quer em Barcelona, em Nova Iorque, em São Paulo, em Seul. Há viadutos que estão a ser transformados em espaços pedonais, espaços para a arte pública, para jardins, incluindo na Praça das Glórias em Barcelona, foi simplesmente retirado o viaduto que circundava essa rotunda das Glórias. E, portanto, acho que é interessante pensar na subtração como uma forma de intervir nas cidades e dando mais primazia aos peões, não é? Nós fizemos uma pequena equipa, estamos aqui à frente do viaduto ali atrás. O viaduto tem interesse até em algumas coisas, ele tem uma estrutura em V que faz estes pilares e depois eles assentam nos tramos, portanto, que ligam um com o outro. Enfim, fizemos um estudo um bocadinho da estrutura, fizemos uma exposição no final com os resultados na Galeria Nuno Centeno, uma parceria que fizemos. Na entrada da exposição tínhamos o material de arquivo, os jornais, e depois na exposição tínhamos simbolicamente esta viga partida no centro e depois os trabalhos à volta. Também uma mesa onde as pessoas podiam desenhar a ideia que tivessem para o viaduto. Fizemos visitas guiadas também ao viaduto e na galeria também, ou seja, a ideia foi sempre usar o meio desta exposição mais para trazer o tema ao debate. Ele chegou até ao Jornal Público, por exemplo, com este artigo de uma página. E é isto que me interessa. Eu acho que mais do que estar, enfim, nas revistas ou nos jornais de arquitetura, é chegar à sociedade e chegar a trazer os temas importantes para debater na cidade. Por último, queria deixar só uma imagem do livro mais recente. Foi lançado ontem no Porto, no nosso espaço. Aprender a Desaprender. Está aqui. Podemos, se quiserem, depois conversamos um pouco mais sobre o livro. Não vou estar a alongar-me. Isto é uma fotografia tirada ontem. Tivemos aqui Ti Furtado a fazer uma apresentação do livro. E o André Tavares, da Daphne Editora, que esteve também connosco na conversa. Para terminar, o próximo evento que vamos ter de 27 a 30 de junho, aproveito para deixar um convite aqui a Coimbra para virem ao Porto durante estes dias. Ao Porto vamos ter uma série de filmes no Batalha. O festival está na 11ª edição, já tem alguma história, começou em Lisboa e nos últimos 3 anos tem estado no Porto. Fazemos passeios, debates, instalações, ou seja, os filmes são só um ponto de partida para discutir temas e criar um circuito na cidade entre vários espaços. Estes são os espaços onde vamos estar no nosso festival. Julgo que é a última imagem, esta é a nossa equipa. E obrigado.
eu se calhar ia avançar para a nossa conversa antes de saber se vocês têm perguntas. Eu queria só tentar fazer aqui a ponte com a temática das conversas e tentar perceber de que maneira é que, queria te perguntar, de que maneira é que essa atividade toda do Instituto, que é muito interessante e que tem muitos pontos de toque com várias questões políticas e sociais que vos interessam, que vos no fundo que vos permite investigar em paralelo com a criação do ateliê, não é? E de que maneira é que isso influencia a vossa prática? Porque depois a seguir tem um programa, tem um cliente, tem coisas que têm que cumprir, coisas que têm que fazer, e essa é interessante para mim também porque eu venho da arquitetura e nesta terra que é Coimbra nós temos um arquiteto que é o Mendes Ribeiro, João Mendes Ribeiro, que utilizou durante muitos anos a prática da cenografia como forma de testar os limites da arquitetura. E, portanto, ele trabalha sempre na relação entre uma coisa e outra. Parece-me que aqui o Instituto é tão rico, há tantas conclusões que vocês, algumas põem em registro, não é? Nos anuários, outras são mais no momento. Como é que vocês apegam nisso? De que maneira é que isso influencia a vossa prática depois no ateliê? Pois, realmente acho que tem sido interessante a perceber que tem havido uma convergência de práticas. Aquilo que no início era talvez um complemento, até um escape à arquitetura, porque no dia a dia já temos os nossos projetos, os nossos clientes, os nossos processos a decorrer e o Instituto era assim uma espécie de saída, só para aliviar um pouco o ambiente ali nas questões mais técnicas e às vezes mais demoradas e chatas da arquitetura, embora eu continue a fazer arquitetura e gosto de projetar, construir. O que é certo é que também apercebi-me que podíamos abrir aqui uma possibilidade de trabalhar, de fazer projetos, mas sem ter clientes ou depender de clientes que nos encomendassem, não é? uma intervenção no meio daqueles espaços que eu mostrei. São projetos para os quais Vos permite transgredir? Permitem transgredir. Mais? Sim, muitas vezes literalmente, porque, sei lá, naquele workshop onde tiramos a rede que estava a encerrar o local, aquilo é um terreno público, é da Câmara Municipal do Porto. Nós pedimos autorização, embora ninguém nos tenha respondido, mas fizemos na mesma workshop, não sabíamos se depois no final iam fechar o espaço ou não. O que é certo é que não, e que até os jardineiros da Câmara começaram a ir lá cuidar do terreno, e isso foi interessante. No segundo workshop voltamos a pedir autorização, mas aí já vieram até lá ao local inteirar-se da situação e tal. Pronto, eu acho que é interessante, nós temos estas iniciativas para também sermos proativos, e os arquitetos às vezes perderam, acho eu, não sei, mas muitas vezes perdem essa proatividade e estão só a responder a encomendas e a prestar serviços do que alguém nos pede para fazer, e eu acho que nós podemos fazer mais do que isso, não é? E temos outro papel. É interessante que essa questão do terreno seja vista hoje em dia como transgressão, e na altura do Saal não era vista como transgressão. Certo. É engraçado, não é? Achas que há uma perca de liberdade aí? Eu acho que há falta de pensamento sobre o espaço coletivo, o espaço comum. Nós temos entidades compartimentadas. No caso do Porto, temos a Domus Social a gerir os bairros sociais e, como o caso do bairro Leal, mas depois o espaço público já é um espaço de ninguém, supostamente é do Departamento de Urbanismo ou do espaço público, mas ninguém sabia. Mandávamos falar uns para os outros e depois ninguém sabia muito bem com quem é que se tinha que falar, embora seja tudo público e da Câmara, não é? Só que depois há empresas municipais diferentes. Essa gestão é um pouco ali um limbo, e acho que é claro que o problema da habitação é grande e é importante, mas acho que um espaço público que fica entre esses
nesses bairros onde já existe habitação, muitas vezes estão esquecidos dos espaços públicos, espaços entre blocos de habitação, etc. Então, interessa propor possibilidades para intervir nesses lugares. E noutros, podemos procurar de vários. Às vezes perguntam-me, então, quais serão os vossos próximos projetos? Eu tenho visto aquilo que é o programa que temos feito, até é mais de voltar aos lugares onde já estamos, porque não vale a pena também começar a abrir agora inúmeros projetos assim de curta duração, não é? Estes workshops demoram uma semana, depois vamos embora. Não, acho que é interessante voltar aos lugares, fazer uma edição nova, 2, 3, enfim, e assim também se criam outras relações com as pessoas. E os próprios moradores acabaram por ser intervencionados, ali o espaço deles foi intervencionado, eles apropriam-se do espaço depois como espaço deles, tanto que foram lá pôr aquela coisa do barbecue no outro e começaram a tratar do jardim, não é? Ou seja, há aí uma apropriação de um espaço que até aí estava abandonado, ou cá está, uma transgressão que tem, acaba por ter valores benéficos, benefícios e trazer benefícios às pessoas depois da vossa intervenção, não é? Porque as pessoas, alguma intervenção dessas vossas em espaço público levou depois a uma nova intervenção nas habitações das pessoas, no próprio bairro, na parte habitacional do bairro? Ainda não, parece-me. Acho que era giro que fosse, não é? Mas acho que... Vocês fazem parte do movimento dos 90%, da arquitetura pós 99%? No sentido dos arquitetos que se movem para responder... Formalmente não. Acho que existe um grupo chamado Cooperativa 99, assim. Não fazemos parte, mas gosto de pensar que sim, que nós fazemos parte dos 99% que precisam de melhorias. Eu acho que também é interessante pensar que nem todos os arquitetos têm que assim, já há muita coisa feita. Claro que se pode fazer sempre mais, mas não sei se às vezes seria mais importante olhar para o que existe e melhorar o que existe, em vez de estarmos a querer continuamente fazer novo. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor a natureza e o trabalho do Instituto, neste sentido. Pela apresentação que foi feita, nós vimos que se tratava fundamentalmente de uma associação, chamemos-lhe assim, de intervenção através do debate, através do workshop e que, em alguns casos, se concretizava depois em intervenções no terreno também, como tivemos a oportunidade de ver. Mas, quando apresentaste, por exemplo, a imagem do espaço, apresentaste um espaço que disseste, este é o nosso ateliê, eu gostava de perceber, quer dizer, há um conjunto de arquitetos que estão sediados no Instituto e que desenvolvem 100% uma atividade no Instituto, ou os arquitetos têm os seus ateliês, o teu, por acaso, está ali no Instituto, mas outros estarão associados. Eu não percebi muito bem a orgânica desta associação, quer dizer, percebi os projetos que desenvolveram, claramente. Agora, o que eu não percebi foi a prática da arquitetura e se ela é uma prática, enfim, de uma associação de arquitetos que trabalham a 100% no Instituto, ou se cada um tem os seus ateliês e que, para desenvolverem projetos que são pensados através do Instituto, se juntam e desenvolvem as suas atividades. Não ficou claro para mim a natureza de intervenção do Instituto. Pronto, nós temos uma equipa assim base que
que não se distingue entre o meu ateliê e o Instituto, porque somos os mesmos que fazemos. São quantos? Essa equipa Acho que somos atualmente uns 4. Um grupo pequeno. Dependendo dos projetos, colaboramos com outras pessoas. Por exemplo, no bairro do Leal nós temos feito estas edições com o Tiago Antero. Por acaso estudou arquitetura aqui em Coimbra, ele tem ateliê no Porto e mora praticamente, por acaso mudou de casa há pouco tempo, mas quando conheci morava literalmente ao lado do bairro do Leal e interagia muito ali com os senhores do bairro, porque um dos moradores era quem cuidava da garagem e os homens todos encontravam-se ali no passeio, enfim. Foi muito interessante porque nestes encontros que vão acontecendo no nosso espaço, aquelas quinzenas, aquelas sessões todas, nós vamos criando uma pequena rede de pessoas que são atraídas desses programas e dali surgem conversas, ideias. Muitas vezes dessas conversas surgem ideias para futuros projetos, candidaturas, não é? E no caso do Leal foi assim que funcionou, foi entre nós no nosso espaço e o Tiago Antero no ateliê dele, e depois organizámos em conjunto estas oficinas. Com as escadinhas, que é aquele projeto com os Vercron. Os Vercron são artistas, não são arquitetos, mas nós não distinguimos, no projeto não distinguimos o que era a arquitetura e o que era a arte. Assinámos um projeto em conjunto, no caso o meu ateliê, de Paulo Moreira Architectures, com o Vercron. O Instituto é a entidade promotora deste projeto, porque o Bairros Saudáveis também tinha essa formalidade, tinha que ser promovido por uma entidade sem fins lucrativos e tinha que haver um grupo local nos territórios onde se quer intervir. Aí surge a equipa do Sr. José como construtor, que representa o grupo local, não é? Foi essencial termos o Sr. José nesta equipa. Acho que é um bocadinho dinâmico e orgânico, vai dependendo de projeto a projeto. Pronto, eu fundei o Instituto inicialmente. Além dos projetos do Instituto, desenvolves outros projetos de arquitetura? Ou sim. O teu trabalho reduz-se ao trabalho no Instituto? Não, eu tenho um ateliê de arquitetura que existe antes do Instituto, já tenho ateliê há mais de 10 anos. Tenho trabalhado sobretudo em reabilitação, já trabalhei os projetos de obras e continuo a fazer. Tenho também uma componente académica, eu fiz doutoramento, fiz depois um pós-doc na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e atualmente estou a fazer um novo pós-doc na Universidade de Wits, em Joanesburgo. Enfim, é um projeto que vem no seguimento destas intervenções na escala de bairros. Fui convidado porque tinha feito em Angola muito trabalho e na Wits havia um grupo que é o CUBES, que estava também a trabalhar nesse contexto do bairro. Ou seja, eu acho que a minha atividade cruza aqui a prática, a academia e a produção cultural. O Instituto acaba por ser um ponto de encontro destas três vertentes. Eu gostava de duas questões. A primeira tem a ver com também já foi dito, como é que tu avalias o sucesso da articulação dos saberes mais técnicos e mais específicos, arquitetura, urbanismo, não é? Com os outros saberes, não é? Como nomeadamente agora nestes casos que referiste, com as artes, não é? E também com os utilizadores, os cidadãos, não é? A população. Portanto, esta articulação parece que está bastante patente e é bem sucedida e estes agentes, não é? Como é que tu avalias o sucesso da articulação com, eu vou dizer, com o poder político e os seus técnicos? Muitas vezes têm uma orientação que ainda não vai neste sentido de uma arquitetura pós-anos 80, não é? Com a ideia do projeto urbanístico, do design, da humanização da arquitetura, da aplicação
com as populações, não é? E com as suas necessidades. Pronto, se realmente aí tu sentes que no Porto, completamente, não é? As coisas correm relativamente bem ou não? Não sei se entendes a minha pergunta ou se entendo. se faz sentido, não é? É assim, eu se for ver de um ponto de vista de resultados, do que é que senti que houve algum impacto, às vezes não, acho que até tenho sido alguns falhanços nestes projetos porque não tem havido grande, às vezes nem há assim grande empatia com as autoridades, não sei. Não é fácil sentir, mas não é por isso que deixamos de fazer estes projetos. Com certeza, não é? Este sítio é um bocado também sobre este sítio da resistência. Pois, há um projeto que eu não apresentei aqui, fizemos um workshop de mapeamento coletivo muito interessante na Maia e esse correu muito bem. A Câmara da Maia, já após o workshop, pediu-me os materiais que usámos, porque queriam implementar aquelas metodologias participativas, em reunir pessoas de várias freguesias e mapear um território e ouvir as pessoas sobre o que é que se poderia fazer. Pode ser que às vezes nas metodologias que estamos a usar, não é, de escutar as pessoas, no caso do Leal teve esta vertente de fazer, nós tivemos muitos jovens arquitetos ou estudantes, não têm contacto com materiais na escola, eles estão a fazer desenho ou maquetes e achei que realmente havia uma vontade de atuar, de fazer coisas, madeiras, pegar e construir aquelas estruturas. Só isso já foi uma experiência interessante. Eu queria só voltar aqui atrás, um projeto que tu só mostraste a imagem aérea, mas que eu gosto muito, que é o do fontanário, ou não sei como é que vocês o chamam. Um chafariz. Um chafariz, em Luanda. E que eles, na descrição do projeto, têm uma coisa, do ponto de vista do material e do tamanho, é algo bastante simples. É uma delimitação de uma zona onde se vai buscar água e uma alteração de uma coisa que para mim me tocou particularmente, que é a altura a que se põe as vasilhas e os baldes da água. E esta capacidade de um arquiteto ou de uma equipa de arquitetos olhar para o sofrimento, não é? Para uma coisa muito pequenina, que é a dificuldade em levantar 20 litros, 30, 40, não sei quantas é que elas põem às costas. São 50. 50 litros de água para as costas. E de repente alterar apenas... Aquela elevação. É só isso, não é? Como é que a alteração de uma dimensão e do espaço pode alterar tanto a qualidade de vida de uma pessoa? E eu acho que a obra do Paulo está cheia desses pequenos pormenores, não é? Dessas pequenas coisas. São pequenas alterações que alteram muito o dia-a-dia de muitas pessoas. Esse projeto, esse sistema, nós chamamos a girafa, porque é elevar uma mangueira, portanto, a mangueira que sai da torneira e sobe, e portanto a água vem de cima, e isso já permite que as pessoas, normalmente senhoras, trazem o balde vazio já na cabeça para encher e irem embora, sem precisarem depois de estarem a carregar na cabeça e pedir ajuda, e depois metade da água em torno. Aquilo funcionou muito bem e foi assim. Parece uma coisa um bocado tonta, não é? Mas é tão... Não, é normal que seja tonta. Eu acompanho o trabalho do Paulo há 11 anos já e eu falo sempre que o Paulo é rebelde, é o arquiteto que ninguém quer. Porque o Paulo de alguma forma interage com as pessoas, ele vai lá ao fundo buscar, é o que os arquitetos não querem. O Paulo, por exemplo, ele às vezes faz coisas que eu passo. O Paulo não quer ser pago para fazer isto que ele tem feito. Ele faz porque ele gosta de fazer isso e ele acha que vai ajudar. Então ele quer ajudar. Por isso é que eu acho que o Paulo é excluído um bocado dos arquitetos, porque o Paulo
não quer fazer edifícios, não quer ser pago para fazer edifícios, prefere fazer isto do que fazer o edifício. Então, Paulo, de alguma forma, é excluído, é posto de parte, porque Tem boa companhia aqui. Ele tem tato com as pessoas e isso é que faz feliz, isso é que o deixa feliz, ajudar e fazer. Não vai ele influenciar os outros, não é? Sim. É um perigo. Então ele é um bocado um arquiteto, eu digo um arquiteto perrapado. As pessoas não querem, então eu, Paulo. Pegando nesse projeto e no outro dos tanques que vocês têm, que têm aquelas grades azuis à entrada, queria-te só perguntar de que forma é que tu achas que as questões estéticas, porque aquilo tem trabalhos de estética ali, não é? De desenho daquele gradeamento, da cor que se escolhe, etc., Sim. podem melhorar a vida das pessoas? Eu acredito que podemos fazer bons projetos, seja estético, não sei se enfim, eu gosto de pensar que os projetos são bonitos também, não é? Acho que é importante. Não é a única virtude do projeto, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de pensar como fazer as coisas. No caso desses chafarizes, nós usamos módulos de grades que já existiam, foram comprados no mercado ao ar livre, daqueles mercados de segunda mão, lá em Luanda, e a ideia era promover a reutilização de materiais. Ainda não sabíamos o que é que iríamos ter para trabalhar, mas já sabíamos que iria ser em segunda mão. Pronto. E nesse sentido, o desenho aparece depois, porque primeiro vamos ver o que é que temos, vamos trabalhar com o quê, e depois é que vamos desenhar as grades ou as estruturas que depois são estendais também. Sim. É o que nós fazemos no teatro todos os dias. Pronto, Trabalhar com aquilo que existe. Esse projeto foi feito no âmbito do pós-doc que eu fiz em Lisboa, teve um financiamento da Fundação HCAN e da FCT. E mais uma vez, não é que eu queira trabalhar de graça, mas eu tinha uma bolsa para fazer este projeto, portanto eu estava a receber a minha bolsa. Acho que é uma forma de encontrar possibilidades de intervir, de projetar e ter impacto no terreno, não é? Mesmo com um projeto académico. Foi muito interessante porque pudemos usar esses recursos que temos de um projeto académico, de um projeto da universidade, poucos meios, porque esses projetos não pagam obras de construção, mas nós transformamos este processo em ações de formação, em experimentação, com essas ideias das girafas, que nós chamamos, ou várias soluções que foram experimentadas e depois até replicadas em 3 chafarizes lá em Luanda. Tem sido uma frente que eu hoje não trouxe tanto aqui, mas que eu acho que também acredito que é interessante e importante, que é trabalhar no meio académico junto com as pessoas, no meio cultural também, foi o que eu trouxe mais hoje aqui. E nestas duas frentes tenho encontrado várias formas de estar realizado com estes projetos. Acho que são coisas que me interessam. Por vistos, a maior parte dos arquitetos acham que ele está a transgredir, não é? Alguma coisa. Mas a gente acha que devia ser a norma, ou não? Sim, não acho que todos os arquitetos têm uma função ou uma responsabilidade social. Sim, olha, hoje saiu uma notícia de página no Público, é no local, não sei se está aqui em Coimbra, sobre a nova proposta para o bairro do Aleixo. E o jornalista ligou-me ontem. Eu também fiquei feliz porque já vejo o jornalista ligar porque quer ouvir uma opinião sobre um novo plano que a Câmara do Porto apresentou para o Aleixo. Nós tínhamos feito um projeto lá chamado Aleixo Memorabilia. Foi apresentado também na Bienal de Veneza, no Pavilhão de Portugal, em 2021, que foi recolher objetos dos ex-moradores do Aleixo, objetos domésticos, coisas do dia-a-dia que as pessoas quisessem entregar. Fizemos uma estrutura para acolher esses objetos, uma coisa quase que em forma de torre, como o bairro. E pronto, e depois também fizemos, para além de Veneza, fizemos cá lá no Porto uma sessão com essas de cultura e uma conversa à volta. Isto para falar sobre a importância das memórias dos lugares.
um lugar que, neste caso, já não existe. Há um novo projeto para o Aleixo. Nós, neste trabalho, fizemos passeios e conversas com a Associação de Moradores, que ainda existe. Eu fiquei muito interessado e atraído por isso, mas havia um ringue de desporto que ainda mantém a bancada lá. Portanto, a bancada não foi demolida, foi o único resistente das demolições das torres do Aleixo. E nesse artigo do Público eu sugeri que o que é que se faça ali, já sabíamos que vão ser feitas torres lá, novas habitações, já se sabe, mas por que não preservar de alguma forma simbólica um pouco da história que existia ali, nomeadamente essa estrutura que está lá e que está em bom estado, é uma coisa muito sólida. No mesmo artigo foi entrevistado o Renato Sousa, que é o presidente da Associação de Moradores, que também fala nisso. Interessante, quando pediram uma opinião. Portanto, eu acho que pode ser às vezes destas atividades que temos feito, muitas vezes são espaços que vão mudar nos próximos tempos. Nós já sabemos que alguns destes espaços, o bairro Leal não vai ficar assim muito tempo, por exemplo, acho que mais tarde ou mais cedo deve haver um projeto para ali. Acho que é interessante ir avançando com ideias que depois até podem ser úteis para um projeto mais longo prazo e mais profundo. Tu achas que essas memórias daquilo que foi são importantes para as pessoas criarem uma relação com a cidade? Acho que sim. Não é? Acho que às vezes quando há processos destes de retirada, de demolição, são processos tensos, não é? Conflitos. E por vezes até se mudam os nomes dos lugares e agora aquilo pode ter outro nome qualquer, um empreendimento, uma coisa assim. E por isso eu acho que é interessante, isto também começou um pouco com o doutoramento que eu fiz no bairro da Chicala, é um bairro que estava a ser demolido, portanto eu literalmente fiz uma documentação, um registro de um lugar e fiz um arquivo sobre a história e a cultura desse bairro, o bairro da Chicala. E portanto acho que é interessante pensarmos em como documentar estes espaços que podem desaparecer, um pouco como mostrei também no Jamaica, não é? Ali no Seixal. Acho que interessa-me. O património não é só monumentos, não é? Sim, não é só monumentos. É a memória das pessoas. E as memórias, preservar as memórias ou consolidar memórias coletivas, acho que é interessante e é um papel que através destes projetos podemos também contribuir para isso prende-se com aquela tua ideia ou o teu espanto ou o teu interesse da demolição do mercado na altura da arquitetura portuguesa em Holanda. Do Quinachis? Pois, eu menciono o Quinachis na introdução aqui deste livro, porque eu estava a iniciar a minha pesquisa, a minha investigação lá em Luanda, quando foi demolido o bairro do Quinachis, o mercado Quinachis, um mercado fantástico, era um edifício modernista do arquiteto Vieira da Costa, e isso foi muito impressionante. Na altura houve várias vozes que se insurgiram e que disseram que estão a destruir o património deixado pelos portugueses e querem apagar a história, não sei o quê. Pronto, eu numa das minhas primeiras viagens e trabalho de campo lá em Luanda, falando com um amigo, na altura um fotojornalista com quem criei uma boa relação, mostrou-me fotografias do processo de demolição que foi feito com uma empresa portuguesa a fazer a demolição do mercado, muito orgulhosos, com coletes refletores todos muito identificados com capacetes e tudo. Isso também fez pensar que, de facto, quem está a pagar o tal património e a demolir esse património não são os angolanos só, não é? Então os portugueses também a participar nesse processo com estas empresas que estavam lá a construir. Isto era só uma constatação que me fez pensar, era só porque às vezes neste discurso, não é? No discurso da relação entre Portugal, as ex-colónias e tudo, acho que também há muita presença ainda portuguesa que está envolvida nesses processos de transformação que muitas vezes até afetam áreas enormes. No caso, estamos a falar de um edifício, mas quando falamos de um bairro como o Chicala, onde há muitas empresas internacionais a intervir,
no realojamento, depois nos novos master plans que são feitos. Eu acho que isso fez-me sempre pensar que o projeto dos arquitetos, dos urbanistas, tem muito impacto nas pessoas. Eu acho que é uma coisa que nós às vezes estamos só a fazer desenhos e plantas de cima, sem conhecer o que acontece no terreno, fazia-me muita confusão, muito desconforto, não sei. O Instituto fez 5 anos. Nós, quando vimos há um programa da DG Artes que celebra os 50 anos do 25 de Abril, nós candidatámos com este projeto de livro. Nós temos recebido, tal como o José Cron, o Quiloange Quiaenda, o Luís Damião, o Lino Damião e o Nel Teixeira. Bom, temos recebido vários artistas africanos no nosso espaço ao longo dos 5 anos, graças a vários projetos, ou bolsas e residências, etc. E eu achei que este livro podia ser uma oportunidade para trazer as perspectivas de alguém que está nas ex-colónias, não é? Um africano, por exemplo, às vezes não é muito. Quando se fala do 25 de Abril e assim, é muito a perspectiva portuguesa. Claro que é importante e tudo, mas eu acho que tem sido muito interessante no nosso espaço nós termos artistas que vêm, artistas arquitetos, ou ambos, não é? Vamos ouvindo, conhecendo um pouco novas perspectivas sobre a história, também de outras formas de olhar para a cidade. O livro começa por aí. Ele é um livro de diálogos, os capítulos são sempre conversas transcritas e através dos diálogos partilha-se também de uma forma que não é muito teórica, como uma ideia única e definitiva, com referências. Acho que são inquietações, pessoas que estão a partilhar projetos que estão envolvidos, o que é que têm feito. O subtítulo é Diálogos para a Descolonização da Arquitetura. Portanto, era um bocadinho, sendo um tema tão complexo e até o que é descolonizar, às vezes é uma buzzword, não é? Que também não se sabe muito bem. Pode ser, até porque pode significar pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Acho que o livro procura contribuir para esse debate, até porque, acho eu, na minha opinião, não tem sido muito debatido esse tema no campo da arquitetura, tem sido mais debatido, se calhar, nas ciências sociais, mesmo nas artes visuais. Já há vários artistas aqui na Ano Zero tem vários projetos já a abordar o tema. E é importante, mas no campo da arquitetura acho que também foi bom abrir estes diálogos e conversas. O livro foi financiado pelo programa da DGA? Foi. Bom, se mais ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que ficamos por aqui. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada a todos por terem estado, e a próxima conversa será no dia 21 de junho, dia 21 de junho, com António Brito Guterres. E é a última. E é a última. Obrigada.